Imagine conquistar a tão sonhada casa própria, acreditar que a vida finalmente entrou nos trilhos e descobrir que, junto com as chaves, você trouxe para dentro de casa um pesadelo sem fim. O que você faria se todas as madrugadas um homem mascarado rondasse o seu quintal, assobiando, batendo nas janelas e encarando você no silêncio da escuridão? Seja bem-vindo ao canal Marcelo Caixeta Sobrenatural. Se inscreva no canal, deixe o like e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E vamos começar. História 1. A casa ao lado e os homens mascarados. Quando João e Mariana finalmente conseguiram comprar a tão sonhada casa própria, parecia que a vida estava se ajeitando. O imóvel ficava numa rua tranquila, numa cidade do interior do Nordeste, cercada de cajueiros e ruas de barro batido. Era simples, mas tinha quintal amplo, espaço para criar um cachorro no futuro e até uma pequena varanda onde eles já se imaginavam tomando café de manhã cedo. A única coisa que destoava era a casa ao lado. O terreno vizinho tinha uma construção inacabada. Paredes erguidas, janelas sem vidros e o portão velho caído num canto. O antigo dono, segundo os comentários da vizinhança, havia começado uma reforma, mas abandonou tudo no meio do caminho. A casa ficou ali, aberta, tomada pelo mato e com o quintal sem nenhuma cerca. O problema é que o terreno da casa de João e Mariana se conectava diretamente ao espaço abandonado, sem nenhum limite entre eles. No início, isso não parecia grande coisa. Eles estavam felizes demais para se preocupar. Mas a estranheza começou logo na primeira semana. Numa noite abafada de sexta-feira, o casal resolveu sentar-se no quintal para olhar o céu estrelado. O silêncio era cortado apenas pelo som distante de sanfona vindo de um bar mais adiante. De repente, Mariana percebeu um vulto parado na janela da casa abandonada. Era um homem. Ele não se escondia, apenas os observava fixamente, imóvel, como se fosse parte da escuridão. O rosto dele estava quase sem expressão, apenas os olhos brilhando na penumbra. Assustados, os dois entraram e trancaram a porta. Tentaram se convencer de que era apenas curiosidade de alguém da região, mas a sensação de estarem sendo observados continuou durante toda a noite. 2 dias depois, o incômodo ganhou outra forma. João estava regando umas plantas quando escutou passos no quintal. Ao se virar, encontrou 3 homens. Não pediram licença, apenas apareceram do nada, atravessando o espaço como se fosse deles. Um deles carregava um saco grande, mal fechado, de onde se via o brilho de alguns objetos metálicos. O homem mais novo, aparentando ter uns 29 anos, puxou algo de dentro do saco, uma caixa de sabão em pó ainda lacrada. "Quer comprar, chefe?" disse ele com um sorriso debochado. João, desconfortável, apenas respondeu que não precisava. Tentou fazer graça para disfarçar o clima estranho, mas por dentro estava nervoso. Os 3 homens se olharam entre si e, sem dizer mais nada, voltaram para a casa abandonada. Naquela noite, João contou tudo a Mariana, que ficou ainda mais apreensiva. Eles eram jovens, tinham pouco mais de 20 anos, e a ideia de estarem sendo intimidados por homens estranhos os deixou apavorados. Os dias seguintes foram marcados por visitas constantes. Sempre que o casal se distraía, encontrava alguém atravessando o quintal, olhando pela janela, ou simplesmente parado, encarando em silêncio. Às vezes vinham com piadinhas, às vezes apenas passavam como se estivessem no direito de usar aquele espaço. Certo dia, enquanto limpava a sala, Mariana viu 2 policiais entrarem pelo terreno da casa abandonada. Eles levantaram a cerca quebrada, olharam por alguns minutos e saíram sem falar nada. Aquilo deixou o casal ainda mais confuso. Na semana seguinte, finalmente uma viatura parou em frente à casa de João. 2 policiais bateram a porta e explicaram que os homens que moravam no terreno atrás haviam sido expulsos por comportamento agressivo com os vizinhos. Parecia um alívio.
Eles não tinham feito nada de grave contra João e Mariana até então. Mas a sensação de que algo terrível poderia acontecer nunca os deixou em paz. Porém, a tranquilidade durou pouco. Numa tarde quente, Mariana estava sozinha em casa quando ouviu um estrondo vindo do quintal. Correu para o quarto e, da janela, filmou a cena. Um homem desconhecido correndo em direção à casa. Ele tentou abrir a porta de entrada, depois sumiu para o lado do terreno abandonado, onde começou a bater com força nas janelas. Apavorada, ligou para a polícia. Na madrugada seguinte, o casal foi acordado por um som perturbador. Era um assobio insistente, como aqueles que alguns homens usam para mexer com mulheres na rua. O relógio marcava 2h16. Logo depois, ouviram leves batidas no vidro da janela do quarto. Congelados de medo, não tiveram coragem de olhar de imediato. Quando finalmente conferiram as câmeras de segurança, não havia nada gravado. No dia seguinte, ao voltarem para casa após passarem a noite na casa da mãe de João, perceberam algo que os deixou ainda mais apavorados. A campainha com câmera que eles haviam instalado estava caída no chão. O cartão de memória tinha sumido. Alguém havia levado embora as gravações. Daí em diante, o tormento não parou mais. Batidas na janela, passos no quintal, vultos parados na calçada olhando fixamente para a casa. E sempre, no meio da madrugada, aquele assobio aterrorizante. Certo dia, quando decidiram olhar a câmera em tempo real, viram um homem de capuz, usando uma máscara preta, parado no jardim. Ele estava com os braços abertos, como se imitasse uma cruz, encarando diretamente a janela do quarto do casal. Ficou assim por longos minutos, imóvel. Depois, disse algo que eles não conseguiram ouvir e atravessou a rua, onde continuou parado, observando a casa por mais de meia hora. João chamou a polícia novamente, mas a resposta foi fria. Olhar para a casa de alguém não é crime. A sensação era de abandono total. Na madrugada de outra noite sufocante, quase 3h da manhã, o celular de Mariana vibrou com uma notificação da câmera. 2 homens mascarados surgiram pelo lado da casa, iluminando as janelas com lanternas. Um deles, o mesmo que vinha assediando o casal, carregava algo parecido com um pé de cabra. Eles se perguntaram: por que nós? O que essas pessoas querem? Durante dias seguidos, a cena se repetiu. O homem mascarado aparecia, apontava para a janela, ficava parado em silêncio ou assobiava. Às vezes, gritava frases desconexas. O medo se tornou insuportável. João instalou mais câmeras, reforçou as portas e janelas, mas nada parecia suficiente. O terror psicológico era diário. A cada novo assobio, cada novo olhar pela fresta da cortina, eles tinham certeza de que algo terrível estava prestes a acontecer. Hoje, o casal ainda vive lá, mas já não conseguem dormir em paz. Gravaram vídeos, colecionaram provas, fizeram inúmeros boletins de ocorrência. Nada adiantou. O homem mascarado continua voltando. Sempre à noite, sempre no mesmo silêncio perturbador. E a cada madrugada, quando o assobio ecoa no escuro, João e Mariana têm a sensação de que estão sendo caçados. História 2. O ex que nunca foi embora. A perseguição psicológica que transformou a vida de Ana em um pesadelo. Quando Ana decidiu terminar o namoro com Roberto, achou que finalmente teria paz. Durante quase 2 anos, ela viveu num relacionamento sufocante. Roberto nunca levantou a mão contra ela, mas o controle estava em cada detalhe. Mensagens cobrando onde ela estava, perguntas repetidas para ver se ela dava a mesma resposta, olhares que faziam qualquer gesto parecer suspeito. Era um ciúme silencioso, calculado, o tipo de prisão que não deixa marcas no corpo, mas corrói a mente. Depois da separação, Ana mudou de cidade. Foi morar em Campina Grande, no interior da Paraíba, alugou um pequeno apartamento perto da universidade e decidiu começar de novo. Mudou o número de telefone, apagou todas as redes sociais
e pediu para as amigas não comentarem nada sobre sua vida. Sentia-se livre pela primeira vez em muito tempo, mas a paz durou pouco. Numa manhã qualquer, Ana entrou numa cafeteria perto do trabalho. A atendente, uma moça sorridente de sua idade, a cumprimentou com um "Bom dia, minha estrelinha". Ana congelou. Aquela era a forma irônica com que Roberto costumava chamá-la quando ela chorava ou reclamava de algo. "O que foi, minha estrelinha apagada?" O coração dela disparou. Tentou acreditar que era coincidência. 2 dias depois, Ana pegou um carro por aplicativo. O motorista, um senhor de meia idade, olhou para ela pelo retrovisor e disse: "Já descobriu de que você está fugindo?" A frase era idêntica a uma das provocações de Roberto quando ela pediu um tempo na relação. Ana ficou em silêncio, mas dentro dela o medo começou a crescer. Como essas pessoas sabiam dessas palavras? O pesadelo ganhou força quando, no supermercado, uma mulher esbarrou nela e murmurou: "Você não pode simplesmente desaparecer." Em outra ocasião, um rapaz que trabalhava no prédio onde ela morava cantarolou a mesma música que Roberto costumava pôr no rádio quando eles brigavam. Não era só o que diziam, era o jeito como olhavam para ela. Olhares frios, diretos, como se a conhecessem intimamente. Como se por trás de rostos diferentes fosse sempre a mesma pessoa a observando. Ana começou a achar que estava enlouquecendo. Procurava no espelho sinais de paranoia, repetia para si mesma que era impossível, mas tudo continuava acontecendo. Até que, tomada pelo desespero, mandou uma mensagem para a irmã de Roberto: "Diga para ele parar. Eu sei que ele está por trás disso." A resposta veio no dia seguinte: "Ana, não sei do que você está falando. Ele está internado numa clínica de reabilitação há mais de 1 mês, sem celular." Ela não acreditou de imediato. Achou que era desculpa, uma forma de proteger o irmão. Mas 1 semana depois viu uma foto publicada pela família. Roberto abatido, segurando uma ficha de "Um dia sóbrio." Não podia ser ele. Pelo menos não diretamente. Mesmo assim, a sensação de estar sendo caçada não parou. Numa noite abafada, Ana saiu tarde do trabalho e caminhava de volta para casa. Seguia de cabeça baixa, fones no ouvido, sem música, apenas para parecer distraída. Quando virou a esquina da rua deserta onde morava, ouviu uma voz vinda da calçada. "Tá frio hoje, né, estrelinha?" Era um homem encapuzado, sentado no degrau de uma casa. Ele não olhou para ela, não se moveu, apenas falou. Ana apressou o passo, trancou a porta do apartamento e passou horas imóvel no sofá, tentando convencer a si mesma de que não tinha ouvido direito. Na manhã seguinte, encontrou o tapete da porta virado de cabeça para baixo. Por baixo havia um bilhete rabiscado: "Pode mudar de rosto se quiser, mas eu sempre vou reconhecer você." Ana vomitou ao ler. Não sabia se de medo ou de repulsa. Naquele fim de semana, ela fugiu para um hotel simples no centro da cidade. Não levou nada, apenas a roupa do corpo. Precisava se sentir anônima, rodeada de gente. Mas na madrugada, 3 batidas lentas ecoaram na porta do quarto. Ao espiar pelo olho mágico, viu uma mulher de uns 40 anos parada, imóvel, com o rosto sem expressão. Não disse nada, apenas encarava a porta. Ana ficou paralisada até a mulher ir embora. Na manhã seguinte, ao perguntar na recepção, disseram que ninguém deveria ter estado ali, já que o andar estava vazio. O cerco parecia se fechar. Ana começou a entender que não era coincidência, não eram encontros aleatórios. Era como se alguém estivesse espalhando detalhes íntimos dela, frases que só Roberto conhecia e dando isso para estranhos representarem, como um jogo perverso. Lembrou-se de uma conversa antiga com ele, quando ainda eram namorados. Roberto falava sobre fóruns obscuros da internet, lugares onde as pessoas compartilhavam táticas para controlar relacionamentos. Na época, ela não deu importância, mas agora aquelas lembranças voltavam com força.
Talvez ele tivesse deixado instruções, talvez tivesse contratado alguém, talvez tivesse transformado sua vida em uma espécie de espetáculo doentio para desconhecidos. Ana pintou o cabelo, mudou novamente de apartamento e até pediu ajuda de uma amiga para arrumar um emprego em outra cidade. Mas o tormento parecia não ter fim. Uma semana depois da mudança, caminhava pela praça principal quando uma senhora passou por ela e disse, sem parar, ainda se escondendo atrás dos livros, estrelinha? Ana sentiu as pernas fraquejarem. Aquela frase, mais uma vez, era exatamente algo que Roberto costumava dizer. Foi nesse momento que percebeu que talvez nunca conseguisse escapar. A perseguição não era física, era psicológica. Um tipo de assombração que usava rostos diferentes, mas que sempre carregava a mesma sombra. A sombra de Roberto. Ana não sabia mais em quem confiar. O rosto de cada desconhecido na rua poderia ser mais uma peça desse jogo cruel. O silêncio da madrugada, as frases sussurradas, os olhos frios que a seguiam em cada esquina. E hoje, mesmo depois de mudar pela terceira vez, ela ainda não consegue dormir sem acender todas as luzes da casa. Porque a cada passo no corredor, a cada voz que surge entre a multidão, ela tem a certeza de que ele nunca foi embora. História 3. O mistério da casa à beira do açude. Aterrorizados em uma viagem de família no Nordeste. A família de Dona Lourdes nunca foi de viajar. Todos estavam acostumados à rotina simples no sertão da Bahia, entre casas de alvenaria no bairro tranquilo e reuniões de domingo na varanda. Foi por isso que surpreendeu a todos quando, numa tarde de fevereiro, ela anunciou: "Vamos fazer uma viagem em família. Quero que cada um guarde essa lembrança para sempre." Depois de muita procura, a filha mais velha, Cláudia, encontrou uma casa de temporada à beira de um açude enorme, na região de Paulo Afonso. Era um casarão bonito, de frente para a água, com varandas largas e janelas azuis. O preço parecia até milagre. Caberia toda a família de 18 pessoas. Mas havia um detalhe. Como a casa principal não tinha quartos suficientes, alguns primos ficariam hospedados em um anexo nos fundos, um antigo galpão de 2 andares. Os jovens encararam aquilo como aventura. O galpão por fora parecia firme, mas por dentro revelava descuido. As paredes estavam mofadas. O carpete do banheiro tinha cheiro de mofo e os lençóis traziam manchas antigas. O trinco da porta era frágil, quase pendurado. Ainda assim, a empolgação da viagem abafou qualquer incômodo. Na primeira noite, enquanto os adultos se reuniam na varanda do casarão, os 4 primos que dormiriam no anexo, Maria, Patrícia, Marcos e Renata, decidiram organizar as camas. Achando tudo sujo, resolveram colocar as roupas de cama para lavar. A máquina era pequena, só cabia um jogo por vez, o que os obrigava a ficar até tarde cuidando do sobe e desce entre o térreo e o segundo andar. E foi nesse ritmo que a madrugada chegou. Já passava das 2h30 quando terminaram de arrumar os colchões. Patrícia pediu para dormir com a luz acesa e os outros concordaram. Enquanto os primos se ajeitavam, Marcos ficou mexendo no celular, com aquele costume de quem nunca pega no sono cedo. O silêncio era cortado apenas pelo barulho leve da água do açude, até que um estrondo quebrou a calma. Foi um baque tão forte que parecia que alguém havia se jogado contra a porta da garagem. Marcos arregalou os olhos e se sentou na cama. Esperou que os outros acordassem, mas ninguém se mexeu. Tentou se convencer de que podia ser o vento, mas no fundo sabia que não. 20 minutos depois, outro impacto sacudiu a porta. O galpão inteiro tremeu. Dessa vez, Maria acordou assustada. "Você ouviu?" perguntou em voz baixa. Marcos assentiu, pálido. Antes que pudessem decidir o que fazer, um terceiro baque ecoou, ainda mais forte, e Renata e Patrícia acordaram aos gritos. O desespero tomou conta. O medo era tanto que ninguém teve coragem de descer.
Ficaram todos imóveis, esperando que acabasse. Foi Maria quem pegou o celular e mandou mensagem para a mãe, Cláudia. Minutos depois, ouviram passos apressados do lado de fora e a voz firme do tio Jorge, acompanhado do pai de Marcos e mais 2 primos adultos. Quando abriram a porta, encontraram os homens de lanternas, sérios, dizendo que havia alguém rondando a propriedade. Todos correram para o casarão principal. Lá, entre cochichos e olhares nervosos, Dona Lourdes quis saber exatamente o que tinha acontecido. Os jovens contaram sobre os estrondos e os adultos revelaram que, ao sair para verificar, tinham visto uma figura parada atrás do galpão. O tio Jorge descreveu a cena com voz trêmula. Não correu, não se escondeu, só ficou parado como se quisesse ser visto. Quando gritei, ele simplesmente virou as costas e sumiu. Não fez barulho, não deixou rastro, nada. Marcos ficou arrepiado. Era impossível alguém desaparecer daquele jeito. Na manhã seguinte, enquanto vasculhavam o galpão, encontraram algo estranho. Uma carta de baralho caída no canto da escada. Era um coringa, mas deformado, com o rosto do palhaço retorcido num sorriso macabro. Mais tarde, outro coringa foi encontrado na sala do casarão em cima de uma mesa. Ninguém sabia explicar como aquilo tinha ido parar ali. Na segunda noite, a tensão era tanta que quase ninguém dormiu direito. Dona Lourdes cedeu sua cama para os jovens e ela mesma ficou na sala, deitada no sofá ao lado das janelas grandes. Por volta das 4 da manhã, ela ouviu passos pesados no alpendre. Fingiu dormir, mas escutou claramente alguém mexendo na porta dos fundos que dava para o porão onde os meninos estavam. O trinco frágil se agitava como se fosse ceder. Assustada, correu para acordar os filhos, mas quando chegou lá fora, não havia ninguém. Foi a gota d'água. Naquele mesmo dia, decidiram encurtar a viagem. A alegria da família se transformara em medo e vigília constante. Na estrada de volta, todos comentavam, tentando encontrar explicações. Uns acreditavam que era apenas algum vizinho tentando assustar turistas. Outros juravam que havia algo sobrenatural. O silêncio pesado era interrompido apenas por teorias desencontradas. Maria, no entanto, não conseguia esquecer a sensação de estar sendo observada quando descia sozinha para a lavanderia naquela primeira noite. E um detalhe não saía da sua cabeça. O intervalo entre sua última descida e os estrondos coincidiu exatamente com a hora em que o pavor começou. Como se alguém tivesse esperado ela se recolher para começar o ataque. Até hoje, ninguém sabe quem era a figura que rondava o galpão. O dono da casa, quando questionado, apenas prometeu ver as câmeras de segurança e nunca retornou. O que restou foram lembranças que nenhum deles gostaria de reviver. As cartas de coringa, o homem parado atrás do galpão, os estrondos que sacudiam as paredes e a sensação de que a família inteira havia sido alvo de uma espécie de jogo cruel, onde o objetivo era amedrontar até o limite. E cada vez que algum deles conta essa história, a pergunta permanece: quem ou o que estava tentando entrar naquela casa à beira do açude? E você, teria coragem de passar uma noite em um lugar assim? Se gostou dessa história assustadora, já deixa o like, se inscreva no canal Marcelo Caixeta Sobrenatural e ative o sininho para não perder nenhum novo caso de mistério. Sua interação ajuda muito a manter esse trabalho vivo e trazer mais relatos de arrepiar para você.